Bom, meus amigos, eu gostaria de falar a respeito de Guilherme Miller, ou William Miller, no ano de 1844, um ano que houve um acontecimento importante. Vamos entender essa biografia. Guilherme Miller nasceu em 15 de fevereiro do ano de 1782, em Pittsfield, Massachusetts, no nordeste dos Estados Unidos. Seu pai tinha lutado na Guerra Revolucionária Americana. Embora não fizesse profissão pública de religião, abriu sua casa aos vizinhos para culto e pregação. Sua mãe, Paulina Phelps, filha de ministro batista, trouxe uma tradição religiosa para o lar. A vida do jovem Guilherme reflete o período inicial da história norte-americana. Era o mais velho de 16 crianças, o mais velho. E sua era a história clássica de pobreza, muito pobre. Zelo fora do comum de aprender a ler, a necessidade de diligência no cultivo da terra para sobreviver, que ele precisava fazer isso. Sua herança era de orgulho por patriotismo e religião demonstrados, e pelo ideal norte-americano de progresso. Sua época, como sua vida, foi de incertezas opressivas e mudanças chocantes, entre aspas. Quando Guilherme mal tinha 4 anos, seus pais mudaram-se para um sítio de 100 alqueires, quando ele tinha 4 anos. Um sertão quase sem habitantes, em Lawhampton. A hipoteca a nora paga com 20 alqueires de trigo. Apenas umas 6 casas existiam no município. Neste ambiente onde animais selváticos vagavam, árvores eram derrubadas para construir cabanas, elas eram derrubadas. O terreno era limpado e os Millers viviam como sitiantes. Velas eram artigos preciosos, e assim Guilherme descobriu que nós de pinho faziam boa luz para a leitura, porque ele começou a ler, ele já tinha 14 anos. O ardente leitor reconheceu a vizinhança como boa fonte de material de leitura. Algumas pessoas lhe emprestavam livros, outras lhe deram livros como presente. Ainda adolescente, Guilherme Miller começou a escrever num diário. Um registro que data de 10 de julho de 1791 tem por título A História da Minha Vida, entre aspas. E ali se lê: fui cedo educado e orar ao Senhor. Fui cedo educado a orar ao Senhor. Sua juventude era típica da maior parte dos rapazes de então. Não obstante, Guilherme Miller almejava algo melhor, ficar naquela vida de sítio. Aí a família mudou-se mais uma vez para Pulteney, no estado de Vermont. Ele ali ficou conhecendo Lucy Smith e casou com ela. Ele casou com Lucy Smith no ano de 1803. Ele se tornou maçom e subiu até seu alto grau na maçonaria. 6 anos depois do seu casamento, ele era o vice-xerife e também servia a comunidade como juiz de paz. Embora Guilherme tivesse abraçado o deísmo, a religião deísta, ele abraçou, ele não estava inteiramente satisfeito. Perturbava-o a noção deísta de que a natureza humana era basicamente boa. Sua leitura e observação mostravam justamente o contrário. Durante a guerra de 1812, Miller perdeu uma irmã e seu pai em rápida sucessão, confrontando-o com a morte e sua própria mortalidade. Esses acontecimentos impeliram Miller a voltar à herança religiosa de sua juventude que ele rejeitara. Miller, como muitos em seus dias, estava interessado em reformas sociais. Envolveu-se com temperança e outras reformas. William Garrison, 1805 a 1879, que era um jornalista norte-americano, famoso, ele era, por sua denúncia da escravatura. Esse jornalista
ele denunciava muito a escravatura. Descreveu, como que ele descreveu Miller? Como um amigo sincero da causa da temperança, da abolição, reforma moral e paz. Aí Miller resolveu entrar no exército. E mesmo no exército, continuou a fazer todas as coisas de que gostava. Escrevia a esposa frequentemente e ficava aflito se não recebesse cartas da esposa regularmente. Ele era bem respeitado. Não tinha vício, ele era isento de vício, ele não tinha vícios. Era muito comum isso. Mas ele saiu do exército no ano de 1815. 1815 ele abandonou o exército, saiu. Teve de tratar dos negócios de família. Seu pai tinha morrido, deixando uma hipoteca para a propriedade em Lawnhampton. Como seus pais, sua casa estava aberta a pregadores itinerantes de várias denominações, muitas denominações, vários pregadores itinerantes. Ali encontravam alimento e Miller os arreliava quanto à sua fé, para o deleite de seus amigos e o horror de sua família. Embora não professasse o cristianismo, Miller frequentava a igreja quando havia pregador. Quando o pastor estava ausente e o diácono lia o sermão, Miller sentia que não era edificado pela maneira que os diáconos liam e ausentava-se, ele saía. Nesse ponto, parece que sua luta com os conceitos deístas terminou, como ele disse mais tarde. Olha o que ele disse: subitamente o caráter de um Salvador foi vividamente impresso sobre minha mente. Pareceu-me que bem poderia haver um ser tão bom e compassivo a ponto de ele mesmo fazer expiação. Isso é Jesus Cristo. Expiação por nossas transgressões e assim nos salvar de sofrer a penalidade do pecado. Mas a questão surgiu: como pode ser provado que tal ser existe? Como pode se provar que Jesus Cristo existe? E este foi o começo da conversão de Guilherme Miller. Guilherme Miller era deísta, ele voltou para o seu antigo deísmo. O Zumbador tornou-se um cristão. Imediatamente ele começou um culto em família e abriu sua casa para a reunião de oração. Miller começou sua busca com a Bíblia, abandonou todas suas pressuposições e decidiu deixar que as Escrituras falassem por si mesmas. Tornou-se pai de 8 crianças, 6 filhos e 2 filhas. Ainda assim, Miller achava tempo para estudar a Bíblia, impelido por uma sede de verdade. Ele foi de cidade em cidade usando o estilo reavivalista de pregação. Sabiam? Sua mensagem centralizava-se em aceitação de Cristo e de seu breve retorno, o retorno de Cristo. Sua abordagem lógica baseada na Bíblia, sua sinceridade e mensagem poderosa ganharam-lhe muitos seguidores. Por volta de 1834, os convites para pregar eram tantos que Miller tornou-se um pregador em tempo integral. Um ano antes, a igreja batista local tinha lhe dado uma licença para pregar, mas Miller não favorecia uma denominação sobre outra. Sua preocupação era levar pessoas a acertar em Cristo e preparar-se para a vinda de Jesus Cristo, que estava breve, de acordo com ele, estava breve. Aí, ao trabalhar com Rimes e outros pregadores, porque ele tinha muitos pregadores amigos, que aceitavam sua ideia de um Cristo que estava próximo para voltar, Miller começou a imprimir sua mensagem. Tratados e folhetos começaram a ser distribuídos em número crescente. O movimento de Miller, o movimento de Guilherme Miller, também adotou o tipo metodista de reuniões campais, a primeira das quais teve lugar em Boston em maio do ano de 1842. Como resultado, o movimento continuou a se expandir, atraindo milhares de pessoas. A mensagem original de Guilherme Miller, a mensagem original incluía um elemento de tempo, mas ele não se preocupava em marcar uma data específica. Cria que Jesus voltaria, segundo seus cálculos, por volta de 1843. Finalmente, ele concordou com a data de 22 de outubro de 1844. Ele, com milhares de seguidores, ficou amargamente desapontado quando Cristo não voltou como esperava. Aí que ele escreveu, olha o que ele escreveu: passou, e no dia seguinte parecia que todos os demônios do abismo foram soltos. As mesmas pessoas e muitas mais
que estavam clamando por misericórdia 2 dias antes, misturavam-se agora com a ralé, caçoando e ameaçando com blasfêmias. Mas Miller nunca hesitou em sua crença na breve volta de Cristo. Em janeiro de 1848, Miller perdeu a vista, mas isso não impediu de aguardar a volta de Cristo. Naquele mesmo ano, fez construir uma capela em seu sítio, perto de sua casa, onde os fiéis crentes adventistas pudessem adorar. Vocês sabiam disso? Ele construiu essa capela. Dentre os intérpretes e estudiosos protestantes desse período, William Miller destacou-se por seus cálculos cronológicos das profecias bíblicas. Sendo assim, o millerismo nasceu num mundo dominado e agitado pela religião e por ideias religiosas. Ou seja, a religião era um fenômeno dinâmico e crescente nos Estados Unidos da América. E o millerismo se ajustou a tais realidades. Nesse clima de dinamismo expansionista, dentre os principais defensores do pré-millerismo, William Miller, o 1782 a 1849, destaca-se, porque é ele que se destaca, como seu principal expoente no território americano. Filho mais velho de uma família de 16 filhos, Miller nasceu em Pittsfield. Às 2.300 tardes e manhãs, o que ele tinha a dizer? Ele era autodidata. Miller era autodidata, ele nunca estudou. De acordo com Dick, ele nunca estudou, que era seu amigo. E durante sua juventude ele sempre foi um autodidata e sempre será um autodidata. Após 2 anos de estudos intensivos nos conteúdos das profecias bíblicas, Miller tentou compreender e harmonizar os seguintes períodos proféticos. Os 2.300 dias de Daniel 8:14. B. Os 1.290 dias e 1.335 dias de Daniel 12, Daniel 12, de 11 ou 12. E os 1.260 dias de Apocalipse 11:3 e Apocalipse 12:6. Tal estudo levou a concluir que Cristo haveria de voltar à Terra em torno de 1843, dominando o depois de Cristo. Na concepção de Miller, as profecias eram imprescindíveis para a compreensão dos conteúdos da Bíblia, o qual passou a considerar como um livro profético, porque a Bíblia sempre foi um livro profético. Como resultado de seus 15 anos de estudo da Bíblia, em 1831, Miller editou uma série de 8 artigos, os quais foram publicados num periódico semanal da Igreja Batista, Vermont Telegraph, entre os anos de 1832 e 1833. Os artigos publicados em 1833 foram reunidos em forma de um opúsculo intitulado Evidence from Scriptures and History of the Second Coming of Christ about the year ano 1843 and of his personal reign of 1000 years ou 1000 years. Durante sua busca investigativa, Miller abordou a Bíblia como um livro auto-interpretativo, passando a estudá-la apenas com o auxílio de uma concordância. Em sua obra Miller's Apology and the Defense in Night, de 1993, página 40, ele, Guilherme Miller, apresenta a sua visão fundamental quanto à interpretação bíblica, afirmando que a Escritura deve ser sua própria expositora, desde que era uma regra para si mesma. Se depende de um professor para expor seu conteúdo e ele passa a conjecturar seu significado, ou deseja assim fazer em benefício de sua crença, ou para ser considerado erudito esse professor, então sua predição, desejo, crença ou erudição se tornam minha regra, não a Bíblia. Em suma, conforme o historiador americano David L. Rowe, de 1987, na página 51 ou página 70, o millerismo pode ser compreendido como produto de um processo contínuo de regeneração espiritual e intelectual na vida cristã estadunidense. Reavivamento e experiência de conversão são processos pelos quais compete ao indivíduo por si fazer a decisão moral. Esse foi um pouco sobre Guilherme Miller.
As ideias de Miller sobre as profecias bíblicas eminentes em volta de Jesus Cristo que malogrou podem ser melhor compreendidas no contexto de um amplo movimento religioso que surgiu ao mesmo tempo na Europa e nas Américas durante a primeira parte do século XIX. Com o encerramento do reavivamento millerita, muitas dessas ideias foram absolvidas na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que continua a pregar a iminente volta de Jesus, mas sem fixar uma data definitiva, uma data específica, sem fixar.